Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ver quão familiarizados nós estamos com esse texto. Eu vou ler os versos 1 a 18. Para quem se lembra da história do profeta Elias, essa é a cena final da sua vida. É quando ele é elevado aos céus. Tá? Profeta Elias, no final da sua carreira, encerrando a sua carreira. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, eu vou ler os versos 1 a 18, peço que a igreja acompanhe. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Irmãos, esse é o momento em que Elias vai encerrar o seu ministério profético, porque o Senhor o havia chamado para estar com ele. A gente sabe que Elias sabia disso, e o nosso texto mostra que Eliseu sabia disso, e os profetas, os discípulos dos profetas, sabiam disso. Vários do grupo mais fiel ao Senhor, nos dias em que Israel tinha deixado a Deus, sabiam que o grande profeta Elias iria deixar. E todas as vezes que a gente vê um grande líder prestes a partir, bate um certo gelo no coração da gente. E agora, o que vai ser de nós depois que o fulano for embora? Não é? Você lembra que Josué é um homem com quem Deus
não só abençoou, mas Deus o acompanhou de tal forma que ele fez grandes coisas em nome do Senhor, por causa do Senhor. A gente lembra da história de Jericó, a gente sabe da entrada na terra, tudo isso por meio de Josué. Mas Josué ficou temeroso quando Moisés se foi. Porque todas as vezes que um grande líder se vai, a gente diz, e agora? O que vai ser do povo de Deus? E esse é um momento assim. É por isso que em determinado momento da nossa leitura aqui, os discípulos dos profetas disseram assim, você sabe que Elias vai subir, vai embora, né? Ele falou, eu sei, fecha a matraca. Não vamos falar disso. Parece que era um assunto assim um pouco tenso. Ele fala, calai-vos. Não me parece ser errado conversar sobre a possibilidade de saber que Elias vai subir. Qual é o problema disso? Existe algo de imoral nisso? Eu não vejo que seja uma desobediência ao Senhor em nada. Mas parece ser um assunto delicado, motivo de receio. E agora? O que vai ser de nós? Bem, Elias está terminando a sua carreira e a gente poderia dizer que ele guardou a fé. E a gente poderia caminhar para um sermão do tipo assim, irmãos, Elias foi um grande homem de Deus, então seja como Elias. Mas esse tipo de sermão não é muito bom, sabe? Porque ele enfatiza demais as pessoas humanas na história e não o Deus dessas pessoas. A gente chama isso de moralismo. Toda vez que você lê uma história do Antigo Testamento e você tira uma lição de moral a partir de uma postura de um personagem humano, e não aponta para o Senhor, o nosso sermão é moralista. A nossa aula é moralista. E a gente costuma fazer isso. A gente canta, vem com Josué lutar em Jericó. É uma música moralista. A gente não foi chamado por Deus para lutar em Jericó. Você entende? Jericó foi único. A gente não foi chamado por Deus para lutar em Jericó. Eu estou dando um exemplo de como nós olhamos para as histórias e normalmente a gente quer tirar uma lição para a gente. Então o que a gente faz? A gente espiritualiza do tipo assim, nós temos muralhas a derrotar. Ou se você está contando a história de Davi, você diz assim, Deus vai adiante de você para derrotar os gigantes da sua vida. Nada disso. As histórias não são para a gente espiritualizar os detalhes e tentar tirar uma lição de moral para a gente. As histórias são sobre o Senhor e conhecê-lo, para que a partir do nosso conhecimento de Deus, a gente saiba como se portar como povo dele. Então, o que eu quero que a gente aprenda nessa noite é como é que o Senhor conduziu o profeta no final da sua carreira, à medida que ele ia passar o bastão, por assim dizer, a um novo homem de Deus, Eliseu. O poderoso ministério profético que tinha começado com Elias não ia terminar com Elias. O mesmo Espírito estaria com Eliseu e com os profetas no decorrer da história até a chegada do grande profeta Jesus Cristo. Então, a minha ênfase nesta noite é que você e eu pensemos em como o Senhor está por detrás disso e Ele é o grande personagem do qual nós temos que aprender. Primeira lição preciosa que a gente tem que aprender quando a gente estuda histórias assim. O livro de Reis foi escrito para o povo que estava no cativeiro. O povo que lê essa história era o povo de Judá que não tinha ouvido os profetas e que estava no cativeiro. Quando eles ouvem que Deus, a palavra do Senhor continuara com Eliseu, a palavra e a força e o poder do Senhor que estava com Elias continuara com Eliseu, é como se fosse um encorajamento para eles, de que o Senhor Deus não havia abandonado eles mesmo estando no cativeiro. Entende? Você consegue entender que, estando no cativeiro, eles podiam dizer assim, o Senhor largou mão da gente, viu? Acho que agora o Senhor vai deixar a gente apodrecer aqui. Essa é uma história de continuidade, para animar um povo que está sofrendo as consequências de não ter ouvido os profetas. Mas o Senhor não tinha largado o seu povo. Mesmo o reino de Israel, onde Elias e Eliseu viveram, que era mau, ainda assim teria ou experimentaria a força do Espírito de Deus. Então a gente vai olhar para isso. A gente vai olhar para essa história
aprendendo sobre um Deus que continuava com o seu povo, a despeito de ser um povo bem encardido, bem complicadinho, né? Como era o povo dos dias do profeta Elias e Eliseu. E nós vamos olhar para essa história observando dois grandes momentos, por assim dizer. Duas grandes coisas. A primeira coisa é essa passagem do bastão de Elias para Eliseu, que é um dos marcos dessa cena aqui. Como Eliseu vai se tornar o próximo profeta a liderar o povo. Esse é o primeiro momento. E depois nós vamos olhar para o momento em que Elias é trasladado para o céu, é levado para o céu. A passagem do bastão vai nos ensinar coisas sobre como é que nós agimos à luz do Senhor que nos abençoa. E a segunda, o traslado de Elias, vai nos ensinar qual é a nossa esperança em relação ao que o Senhor tem reservado para nós. Então vamos olhar primeiro para a passagem do bastão. O nosso texto fala de discípulos de profetas. Você observou isso. Verso 3 fala deles, verso 5 fala deles. Depois do verso 7 fala que 50 homens dos discípulos dos profetas. Quem eram esses? A Bíblia não fala muito deles, mas dá a impressão de que eram comunidades de pessoas que estavam sendo treinadas a adorar o Senhor Deus verdadeiro e estavam confrontando um Israel que tinha abandonado o caminho de Deus. A gente ouve falar deles pela primeira vez nos dias de Samuel. É como se fosse uma escola de profetas. E a gente sabe que eles tinham algumas coisas, eles faziam algumas coisas, profetizavam, mas aqui eles claramente são coadjuvantes, né? Eles não funcionam com tanta proeminência como Elias, nem como Eliseu. Eles são eles são aqueles que estão assistindo tudo aqui. Eles quase não fazem nada na história, mas eles assistem a esse momento de transição. É como se a pergunta deles para Eliseu o tempo todo fosse assim: você sabe que Elias vai, né? E nós? E aí? Quem é que vai nos liderar? Você está sabendo que ele vai subir, né? E agora? Nós vamos ficar como? Elias era o nosso pai. Era o pai de Eliseu também, lembra? Ele fala, meu pai, meu pai. A ideia de, ele é o meu pai espiritual, ele é meu líder. E agora, como é que nós vamos ficar? Então, os discípulos são apresentados aqui como aqueles que estão na expectativa. E a gente vê um Eliseu que é testado por Elias. 3 vezes acontece a mesma recomendação de Elias e a mesma resposta de Eliseu. Olha para o verso 2. Verso 2, Elias fala assim, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Verso 4, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele estava indo de cidade a cidade, aguardando o momento em que o Senhor finalmente o levaria. Fica aqui. E aí ele responde, segunda vez, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E foram para Jericó. Verso 6, terceira vez, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E foram os dois para o Jordão. O que está acontecendo aqui? A impressão que me passa é que Elias está testando a fidelidade de Eliseu, a lealdade dele, se ele está pronto para o ministério que lhe está separado. Eu digo isso porque, curiosamente, a gente tem na Bíblia outras histórias de alguém ser testado 3 vezes e um cair feio e o outro resistir firmemente no deserto. Você sabe de qual história eu estou falando? Pedro, 3 vezes falha. Não falhou na primeira só, na segunda, na terceira. Nas 3. E o nosso Salvador é fiel nas 3. São momentos em que a história mostra ou lealdade ou tropeço constante. Mas Eliseu é alguém que é firme. Sabe, a razão pela qual eu estou dizendo que me parece que Elias está testando é porque Jesus fez a mesma coisa com os apóstolos. Você lembra que em um determinado momento do ministério de Jesus, Jesus não estava tão popular, sabe? Ele fazia milagres, pessoas o seguiam, mas ele começou a fazer uns discursos assim difíceis. Lá em João 6 diz que ele fez um discurso tão duro que os seus discípulos já não andavam mais com ele. Esse é o relato de João. Como quem diz, até quem antes gostava de Jesus não está mais com ele. E aí Jesus se vira para os discípulos e fala assim,
E vocês? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro, nesse momento, deu uma bola dentro. Quem estava de manhã entende o que eu estou falando. Ele fala assim: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É o momento em que ele se apega ao Senhor e ele se mostra leal ao Senhor. Então perceba que Jesus Cristo estava testando os apóstolos. O ministério de Elias e o de Jesus, então, mostram que o profeta não é bem quisto na sua terra. Ele tem que ser preparado para ser um forasteiro. Ele vai ser alguém escanteado, ele tem que ser testado na sua fidelidade. E o que a gente percebe é que Eliseu vai ver coisas que os outros não veem. Você deve ter observado na leitura do texto que no capítulo 7 tem um momento em que eles se separam. Olha só, foram 50 homens os discípulos, os profetas, e pararam a certa distância deles. Eles não continuaram. Mas Elias e Eliseu atravessaram o Jordão. Só os dois. Os outros discípulos de profetas ficaram para trás. Era como se agora o Senhor Deus estivesse separando os homens dos meninos, por assim dizer. Os líderes, os que estavam de fato recebendo porção abençoadora do Senhor. Por quê? Nós vemos que quando Elias fala com Eliseu, o que você quer? E ele fala: quero porção dobrada. Elias vai dizer assim: você pede uma coisa dura, mas você só vai receber se você vê o que vai acontecer comigo. Era como se Elias estivesse dizendo: se o Senhor te der o privilégio de ver o que vai acontecer comigo, é porque Ele te escolheu, Eliseu. Percebe que não está com Elias? Está com o Senhor fazer isso? Não é? Então, quando Eliseu pede uma porção dobrada, a gente tem que entender esse texto. Ele não está dizendo assim: Elias, o senhor foi um homem de Deus, o senhor fez grandes coisas, eu queria fazer o dobro do Senhor. Não é isso, tá? Nenhum discípulo decente ia pedir para ser 2 vezes mais poderoso e mais famoso do que o seu mestre. Não é isso que o texto significa. Porção dobrada é uma referência à lei de Moisés lá em Deuteronômio, que falava que um primogênito deveria receber porção dobrada em relação a outros filhos. A ideia é que ele receberia mais do Espírito de Deus. Ele seria escolhido como o sucessor de Elias e não apenas um sucessor de Elias. É isso que ele estava pedindo. Senhor, me dá a graça de ser o sucessor de Elias. Por isso que Elias disse assim: duro que pediste. Em outras palavras, você está pedindo para estar na linha de frente. Você está pedindo para ser vidraça. Você está pedindo para assumir essa posição de desonra na terra. Dura coisa pediste. Mas a gente percebe que o Senhor Deus concede isso a ele, né? Porque depois que Elias sobe e Eliseu pega o manto de Elias que tinha ficado para trás, o que ele faz? O mesmo milagre que Elias. Parte as águas e ele diz: cadê o Deus de Elias? E o Deus de Elias abre o Jordão e ele passa. Percebe uma coisa? Deus está dando dicas no texto para você não falar de Eliseu e achar que Eliseu nos traz lições e esquecer do Deus de Eliseu. Quem aparece aqui de maneira proeminente é o Espírito do Senhor que repousa sobre Eliseu. Repousar é sinal de permanência. Ele não vem e vai, ele fica. E é ele que faz os grandes feitos, dos quais Eliseu é apenas um canal. Sabe, eu estou dizendo isso porque eu quero que você aprenda a olhar para o texto e enxergar que a glória não é de Eliseu. Embora os discípulos dos profetas falaram assim: realmente, o espírito de Elias está com Eliseu, a glória é do Senhor de Elias e do Senhor de Eliseu. Tanto é que o texto deixa muito claro que o clamor foi para que o Senhor Deus de Elias se fizesse presente. E é exatamente o que isso acontece. O Espírito do Senhor continuava com os profetas como prova da fidelidade divina. Estou dizendo isso porque eu quero que a gente aprenda a ler histórias, sempre procurando onde é que está o Senhor. Ele é aquele que nos inspira, é aquele a quem nós devemos nossa devoção e honra. Não é Eliseu em primeiro lugar. Eliseu é um instrumento do Senhor. Homem poderoso, verdade. Mas a gente tem que procurar o Senhor na passagem.
vamos aprender de um outro momento na história. Quando Jesus Cristo vem a este mundo e exerce o seu ministério na terra, ele foi chamado de o profeta. Será que é ele, é o profeta que nós esperávamos? E os apóstolos vão confirmar isso. Os escritos apostólicos vão confirmar isso. Hebreus, por exemplo, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias ele falou pelo seu Filho. Em outras palavras, ele é o final da revelação, o ápice da revelação. De fato, Jesus Cristo foi o grande profeta. Ele foi aquele que não precisava citar alguém. Como disse Isaías, ele dizia assim, vocês ouviram falar isso, eu porém vos digo. Ele não fala assim diz o Senhor, ele fala em verdade vos digo. Ele era a profecia, entende? Ele era o Senhor e o profeta ao mesmo tempo. Então ele falava coisas que nenhum outro profeta falava. Homem de Deus, Isaías, falava assim diz o Senhor. Homem de Deus, Jeremias, assim diz o Senhor. Homem de Deus, Oséias, assim diz o Senhor. Jesus falava em verdade vos digo. Ele era o profeta. E aí ele resolve subir para o céu. E agora, Senhor? E agora? Como é que nós vamos ficar? O Senhor veio, disse toda a verdade, o Senhor que expôs tudo, e nós, Senhor, vamos ficar como? Esse é o momento em que o povo de Deus é encorajado a crer que o Senhor continua com o seu povo, mesmo quando o grande profeta se vai. Cristo sobe, e os discípulos são encorajados a aguardar em Jerusalém, orando, esperando o momento em que o ministério profético ia atingir agora um grande número de pessoas. E é isso que acontece no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma data memorável, porque naquele dia, muitos foram os que falaram em nome do Senhor como profetas. E assim começa o livro de Atos. Só que antes que você pense assim, que aí Pedro, aí os demais apóstolos, aí todos os discípulos de Jesus fizeram maravilhas, você tem que se lembrar que é o Senhor, é o Espírito do Senhor que continua com eles. Isto é o Espírito de Deus que continua a atuar neles. É sempre o Senhor. É a função profética de Cristo que continua anunciando as Escrituras por meio deles no livro de Atos. Mas tudo bem, Atos se foi, pastor. E nós aqui no Brasil, em pleno século XXI, o Senhor Jesus Cristo não cessou de anunciar a sua verdade. Ele o faz através daqueles que são herdeiros da doutrina dos apóstolos. Eis os profetas de Deus, colocados pelo Senhor neste mundo para serem voz do que clama no deserto. Lembra? Isso foi dito de João Batista. Voz do que clama no deserto, que anuncia a vinda do Senhor. Eu quero que você compreenda que se Deus, de certa maneira, escolheu homens para anunciar a palavra de Deus de forma distinta, todo o povo de Deus, em alguma medida, é conclamado a assumir a função de anunciadores da palavra, anunciadores da verdade. Isso tanto na igreja como fora na sociedade. Por exemplo, aqui dentro nós somos chamados a conclamar as pessoas a voltar para o santo e reto caminho. Talvez você ache que isso seja dever só dos pastores e dos presbíteros. E enquanto a igreja não entender que é sua função chamar o povo de Deus para voltar para o santo caminho, ela vai ser uma igreja doente, sempre esperando que o pastor e que os presbíteros o façam. Uma igreja saudável não deixa a coisa estourar, porque assim que vê as primeiras manifestações de pecado, começa a confrontar com a palavra de Deus. Uma igreja que faz o seu papel precisa fazer isso regularmente. Pois eu vos conclamo nesse aniversário a serem profetas dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro do povo, claro. Chamando o povo de Deus a uma vida limpa, a uma vida reta, tendo a audácia de confrontá-los em amor, em nome da verdade. Mas nós também somos profetas fora da igreja, quando nós proclamamos a luz em um mundo de trevas. Declaramos a verdade em um emaranhado de mentiras travestidas
de ciência ou de jornalismo ou de agendas sociais ou seja lá o quê. Que nós tenhamos a coragem de afirmar coisas que são verdadeiras, mesmo que isto seja contrário aos nossos dias. Então, minha primeira palavra e a primeira grande lição desse texto é que a passagem de bastão de Elias para Eliseu aponta para aquilo que Jesus fez com os apóstolos e toda geração faz. Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, encontra homens fiéis para você lhes ensinar a verdade. Homens que possam tocar adiante. Treina. Sabe quando a igreja presbiteriana Filadélfia vai ser saudável? Quando ela prepara a próxima geração. Em várias áreas, tá? Ela prepara a próxima geração. Se a gente não faz discípulos, seja na sociedade interna, seja no ensino, seja na diaconia, em qualquer área da igreja, se a gente não faz discípulos, a gente não está preparando a passagem de bastão. Aí chega aquele momento em que aquele grande líder vai parar, encerrar a carreira e a gente fica assim, e agora? E agora? O que será de nós? Então a igreja de Deus é convocada a ser uma igreja que passa o bastão constantemente, de geração em geração, crendo que o espírito da profecia continua com o seu povo. Continua com o seu povo como anunciadores da verdade. Segunda parte do texto que eu quero chamar a sua atenção é o traslado para o céu. Não é? Como Elias foi, ele sabia que seria chamado, e ele, de alguma maneira isso foi informado aos demais, a gente não sabe se foi Elias que contou, se o Senhor mostrou de alguma forma, o texto não revela isso. E de fato aconteceu. E a partida de Elias é um momento triunfal, mas motivo de lamento para Eliseu, exatamente porque ele ainda não sabe o que vai acontecer. Ele sabe que o seu grande mestre e pai espiritual se vai, mas ele não tem certeza do que há de acontecer. É por isso que ele rasga as vestes, lamentando a partida do seu líder. Elias se fora. Por um instante, o sentimento de Eliseu é parecido com o dos discípulos, quando Jesus Cristo morreu. Lembra? Cara que nem barata tonta. E agora? A gente achou que era ele que ia redimir Israel. E agora? Daquela sexta-feira até o domingo foi assim, aquele espírito amargo. Aqueles dias assim abatidos. Aquela tristeza de alma, dizendo, gente, eu achava que era ele. Eu achava que era ele. Até que o Senhor os anima, como de fato animou o coração de Eliseu. Quando Deus toma a Elias num redemoinho, Deus está, de certa forma, mostrando mais uma vez que Ele é o Senhor que controla todas as coisas, inclusive o clima. Esse detalhe não está aí à toa, tá? Eu quero que você se lembre que Elias foi o profeta que confrontou os seguidores de Baal. Baal, eles criam, era o deus da fertilidade, era o deus do clima, o deus da chuva. Então, levar Elias num redemoinho é expressão, é como se fosse assim, ó, vou mostrar para vocês quem é o Deus que controla o clima. E é o Senhor Deus e leva seu servo num redemoinho. É isso que o Senhor Deus está fazendo aqui, provando a todos que Ele é o Senhor que controla todas as coisas. A gente vê aqui um Eliseu que crê que chegou o momento de uma nova fase, mas os discípulos, os profetas, não estão ainda devidamente preparados. Vocês viram que o texto fala assim que eles viram Eliseu ferir as águas, abriu, eles falaram, uau, o espírito de Elias está com ele mesmo. Mas aí em seguida eles não falam assim, então Eliseu, agora guia os teus discípulos. Estamos aqui, nós esperamos que você nos guie. Eles resolvem fazer uma busca, né? Uma tentativa de encontro de Elias. De repente, Deus levou ele para um monte, para um vale. Tem 50 homens aqui valentes, deixa eles saírem por aí procurando. Eliseu fala assim, não faz isso. Ele já tinha entendido que o Senhor Deus tinha levado o seu Senhor. Mas eles insistem. Ele, tá bom, vai. Procuro. Nada. Voltam e Eliseu disse assim, não falei?
Não é um esfrega na cara para dizer assim, eu tinha dito para vocês bem feito, não é isso. É para mostrar a eles que eles ainda não estavam preparados para assumir a nova liderança. Deus tinha feito uma coisa com Elias, que é a prova da sua aprovação do seu servo. Ser levado para o céu é uma coisa rara na história do Antigo Testamento. A gente tem um outro homem que andava com Deus e de repente não andava mais, porque o Senhor o levou para junto de si. Você lembra de Enoque? Então, no Antigo Testamento, Enoque e Elias são os únicos dois personagens que não passam pela morte, mas que foram recolhidos pelo Senhor. No caso de Elias, isso foi tão marcante que lá em Malaquias, no final do Antigo Testamento, é dito que Elias voltaria. Há uma profecia. É por isso que quando Jesus aparece, as pessoas perguntam assim, será que ele é Elias? E aí Jesus vai apontar para João Batista como aquele que prepara para a chegada do Messias. Né? Mas o ponto é que a subida de Elias gerou uma expectativa nas pessoas, mesmo posteriormente. E o que eu acho que a gente tinha que aprender acerca de expectativa é que a história de Elias, assim como de Enoque, ensina um princípio muito lindo que está claro no Novo Testamento e que nem sempre a gente perde de vista. De que para o cristão, morte não é um mal necessário. Deixa eu explicar. Em 1 Coríntios capítulo 15, Deus fala uma coisa preciosa. Eu quero que você abra nessa passagem para você aprender. 1 Coríntios capítulo 15, Deus ensina que aqueles que morreram ressuscitarão, mas há casos dos que não se vão. Versos 51 até os 53, veja só. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Percebe? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E aí o texto continua, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, isto é, os que permanecerem vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que esse texto está ensinando para a gente? Que o Senhor Deus tem reservado transformação para todos nós, e no caso de alguns, os que ficarem, não será por meio da morte. Não será por meio da morte. Não é impressionante pensar que morte não é mais um mal necessário para a gente? Por isso que é exatamente nesse capítulo que Paulo fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu ferrão? Você não tem mais controle sobre nós, você não mais nos amedronta. Por quê? Para o crente, a morte não é mais a satisfação pelos pecados. Sabe aquele texto de Hebreus que você já ouviu citado várias vezes? Aos homens está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Isso vale para quem está debaixo do juízo de Deus. Aqueles que não estão debaixo do juízo de Deus não precisam morrer. Estou dizendo isso porque Paulo ensina para a gente que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos seremos transformados. O que esse texto está nos ensinando é que o Senhor já tirou de nós a necessidade de morrermos por causa dos nossos pecados. Você lembra do texto que fala que o salário do pecado é a morte? Bem, se Jesus Cristo cuidou desse salário para você, então morte não é mais algo que você deve ao Senhor. É por isso que no grande dia, se eu e você ainda estivermos por aqui, o Senhor Deus não vai deixar você passar pela morte. Se nós ainda estivermos aqui no grande dia, Ele não vai nos deixar perecer, vai nos transformar sem que morte seja uma experiência nossa. Olha que precioso. Para terminar, eu quero mostrar aqui esse texto, tanto o de passagem de bastão, mas principalmente o traslado para o céu, aponta para uma outra história mais significativa para nós. Você lembra que quando Jesus Cristo morreu e ressurgiu, ele passou alguns dias conversando com os discípulos, ensinando os discípulos? Isso está dito para a gente no final de Lucas, no começo de Atos, que ele conversou e ensinou bastante coisa acerca do seu reino. O que ele está fazendo? Ele está preparando os discípulos antes da sua partida. Ele está preparando a passagem do bastão. Ele vai subir. Ele sabe disso. Mas ele está preparando os seus discípulos para aquilo que está por vir. E a grande preparação acontece quando Jesus promete que enviaria o seu Espírito. Entenda,
Não é incrível que a preparação dos discípulos não tem a ver com o que eles vão fazer, mas com o que o Espírito de Cristo vai fazer por intermédio deles? Sabe, o livro de Atos tem que ser visto não como um livro de história sobre discípulos fervorosos que seguiram a Deus. É a história do Espírito de Cristo fazendo grandes coisas por gente simples como Pedro. Fazendo grandes coisas por meio de gente simples como Filipe. É o Espírito de Cristo que está fazendo grandes coisas no livro de Atos. Então a glória é do Senhor. E aí, o segundo paralelo entre a nossa história e a história no começo de Atos é que Jesus Cristo vai subir de maneira bem semelhante ao que aconteceu com Elias. A subida de Elias é meio que um trailerzinho da grande subida. A ascensão de Jesus é descrita por Paulo como sendo um momento de exaltação. Ele foi elevado até uma posição de destaque. Assim como Elias havia sido recolhido para gozar das maravilhas com o Senhor sem passar pela morte, o Senhor Jesus Cristo, que vencer a morte, agora iria subir para partilhar das bênçãos conosco. Eu quero terminar fazendo uma aplicação para uma coisa que a gente quase não fala na igreja. Sabe o que a ascensão de Jesus significa ou nos ensina? Não é só que Jesus Cristo subiu ao céu para ser, digamos assim, tirado desse mundo mal e ser exaltado. Ela aponta para algo que vai acontecer conosco também. Você sabe que a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus Cristo é a primícia da nossa ressurreição, né? Isso está muito explícito na Escritura. Mas o que a gente nem sempre conecta é que a ascensão de Jesus é a primícia da nossa ascensão. A Bíblia fala dessa palavra que a gente acha difícil de estudar porque tem a ver com escatologia. Mas quando a Escritura fala que a igreja de Cristo será arrebatada, o que ela está dizendo? Que nós seremos libertos desse mundo mal que vai estar debaixo do juízo de Deus. A ascensão de Jesus Cristo é, na verdade, uma preparação para a nossa ascensão. A Escritura fala que na segunda vinda todos os fiéis serão arrebatados para a nossa reunião com Ele nos ares. O que é isso? É dar destaque àqueles servos singelos que Ele recolheu ao redor da terra. É colocá-los em posição de honra e visibilidade, assim como Ele fizera com Elias. Então, o grande Elias, você fala, é Elias, né, pastor? Mas você também vai ser levantado. Você também vai ser erguido, para que o Senhor Jesus mostre quem é que é dele. Para a glória dele, não para a glória sua. Quem é que é dele? Isso significa que ao final da nossa trajetória profética, nós vamos triunfantemente subir para encontrar com a palavra viva que é Cristo. A realidade para a qual toda a profecia aponta. Assim como a noiva caminha elegantemente o processional, né, rumo ao noivo, a igreja transformada será elegantemente elevada para estar com o seu Senhor para sempre. Então, quando você ouvir essa palavra de novo, o arrebatamento, não pense assim, pastor Jair, ensina para a gente esse negócio de escatologia que a gente não entende muito. A gente deveria entender como é que esse elevar-nos para os ares é sinal de que o Senhor Deus está exaltando os seus. Está finalmente mostrando quem é o seu povo, recolhendo para reunir para sempre com Ele. Elias é um vislumbrezinho disso. A história de Elias é como se fosse um trailer antecipado do grande final triunfal, em que você e eu seremos elevados para estar para sempre com o Senhor. Entenda, hoje você vive como um profeta, muitas vezes sem honra em relação aos seus amigos, não é? Falando a palavra de Deus, confrontando-os em seus pecados, mas às vezes não tendo a receptividade que a gente gostaria. Mas não desanime. Tem entrada triunfal reservada para você. Você vai ser erguido na glória do Senhor Jesus Cristo, para que todo olho veja e todo mundo tema o nome do Cordeiro de Deus, do Leão de Judá.
Vamos orar. Senhor, a tua igreja aguarda o grande dia. E às vezes nós deixamos de esperar essas coisas. Nós vivemos aqui tão envolvidos, tão tomados pelas preocupações diárias, que a gente perde de vista aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Diante disso, nós queremos primeiramente pedir perdão, Senhor. Às vezes nós parecemos mais os discípulos dos profetas, ainda incrédulos, do que o próprio Eliseu. Então muda o nosso espírito, muda a nossa disposição. Ensina-nos, Senhor, a sermos gente que aguarda com ansiedade o grande dia. Mas até lá, dá-nos um espírito ousado de sermos profetas em nome de Cristo Jesus, confrontando uns aos outros dentro da igreja, em amor, para que sejam colocados em retos caminhos. Mas também anunciando a verdade de Deus lá fora, ainda que sejamos escanteados neste mundo. Faz-nos profetas que não temem viver em sua terra sem honra. Mas anima-nos, Senhor, à medida que aguardamos a grande subida. A grande subida. Dá ao teu povo olhos erguidos e esperança no retorno do teu Filho Jesus. Sabendo que naquele dia Ele vai nos reunir para nós nunca mais deixarmos de estar do lado dele. Oramos em nome dele. Amém.